dia, queridos irmãos e irmãs. A aula que vamos assistir agora está sendo transmitida ao vivo na igreja. Por isso, não perca essa oportunidade de participar da aula, deixando as suas dúvidas, os seus comentários no chat, que elas serão respondidas pelo professor na medida do possível durante a aula. Lembrando que nós temos um pequeno atraso na transmissão. Então, se você deixar para escrever para nós no final da aula, talvez não dê tempo de ler o seu comentário ou a sua dúvida ao vivo. Mas não se preocupe, se isso acontecer, o professor vai responder a sua pergunta no próprio chat, por escrito. Vamos lá ver o que Deus tem para falar com você nessa manhã. Bom dia a todos, a graça e a paz em nome de Jesus. Que bom que você acordou, que bom que você levantou, está aí debaixo da cobertor, confortavelmente no teu lar. Mas o desejo do nosso coração é que o Senhor possa falar, possa usar esse tempo para edificar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Lição de número 3, Acabe e Jezabel, desequilibrados emocional e espiritualmente. Estamos tratando nesses dias de equilíbrio emocional, saúde emocional, e hoje nós vamos ver esse casal que tem uma importância histórica muito grande na vida de Israel. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos, acalmasse o teu coração e pedisse para o Senhor falar contigo nesta manhã em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de podermos mais uma vez aquietar o nosso coração diante da tua presença em nome de Jesus. Te agradecemos pela noite de descanso, pela noite abençoada. Te agradecemos, a Deus, pelo teu renovo, pela tua graça, pela bênção de um novo dia, Senhor. Te agradecemos, a Deus, pelo teu sustento, pela semana de vitória, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença constante, pelo teu amor infinito sobre as nossas vidas. Pedimos a Deus o teu consolo para aqueles que estão enfrentando dificuldades nesses dias. Lembramos a Deus da nossa querida irmã Helena, que perdeu a sua cunhada, em nome de Jesus. Põe teu consolo, teu conforto, a tua mão de bênção, de graça, Senhor, que ela possa ser sustentada por ti e todos os familiares nesse momento de luto, nesse momento de perda. E juntamente com a nossa querida, Senhor, nós intercedemos por todo aquele que tem enfrentado dificuldade nesses dias, aqueles que têm sido alvo das nossas intercessões, em nome de Jesus. Cuida do teu povo, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, e abençoe-nos nesta manhã, ao estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estudar então, texto básico. Vamos lá, Fabrício, muda para mim. Texto básico está em 1 Reis 16, 29 a 34, 1 Reis 16, 29 a 34, e o texto central está em 1 Reis 16, 30, que diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram diante dele. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram diante dele. Uma pergunta que nós vamos refletir durante o estudo dessa manhã é: como o desequilíbrio emocional, Fabrício tem que mudar o vídeo de novo lá, como o desequilíbrio emocional pode afetar o relacionamento com Deus? Como? Como o desequilíbrio emocional pode afetar o meu relacionamento com Deus? Você já teve aquela experiência de conviver com uma pessoa assim, difícil de convivência, que você ouviu dela dizer assim: essa pessoa nem Deus aguenta? Então é isso que nós vamos tratar nessa manhã. Estamos vivendo dias difíceis, dias que as pessoas têm mostrado o seu lado mais abençoado e alguns têm mostrado o seu lado mais difícil também. Mas é isso que nós vamos refletir nessa manhã. Como o desequilíbrio pode afetar o meu relacionamento com Deus. E eu quero deixar uma pergunta para você,
gostaria de ouvir os queridos nesta manhã. E como é que você vai poder responder sobre isso? Você vai lá no chat e informa a Evelyn, que vai estar lá, e ela vai depois falar a tua resposta, para a gente dar uma avaliada a isso de maneira prática nesta manhã. Ó, quais as atitudes mais comuns de uma pessoa quando é contrariada em suas vontades? Pode responder? Vai lá no chat e conta para mim. Se a gente tivesse todo mundo aqui, eu ia perguntar para a classe inteira e gostaria de ouvir o comentário de vocês. Então, fica o desafio aí para você participar nessa manhã de uma maneira abençoada. A gente quer ouvir você nessa manhã. Então, vamos lá. Quais são as atitudes mais comuns de uma pessoa quando é contrariada? Enquanto você vai lá, a gente vai estar analisando o contexto histórico da história dos reis de Israel, e enquanto isso você vai respondendo lá no chat, tá ok? O primeiro rei foi Saul, e Saul foi eleito pelo povo, mas não designado por Deus. Foi um desastre. Saul foi um desastre na vida de Israel, e logo em seguida o Senhor determinou Davi, o homem segundo o coração de Deus, e aí as coisas começaram a andar, e Israel começou a caminhar na direção do Senhor. Davi morreu, passou o seu reinado para Salomão, e Salomão foi o apogeu e a glória do reino de Israel. O reino foi muito rico, Salomão foi muito próspero. Deus abençoou Salomão com sabedoria, com riqueza, e abençoou Salomão também com paz. E o reinado de Salomão foi um reinado de muita prosperidade, muita riqueza para o povo de Israel. Salomão passa o seu trono para Roboão, e aqui nós começamos a ver que se iniciam os problemas de Israel. Roboão assume o reinado. Israel tinha muitas reivindicações, e elas são colocadas por Roboão assim que ele assume o governo, e Roboão foi um desastre. Roboão, aquelas pessoas queriam que houvesse um pouco de alívio tributário, um pouco de fôlego, e Roboão determinou que se o pai bateu com vara, ele haveria de bater naquelas pessoas com escorpião. Foi inevitável a divisão das 12 tribos, do reino de Israel. Ele acaba se dividindo em 2 povos. Judá e Benjamim ficam com Roboão, e Israel, as 10 tribos restantes, fica com Jeroboão. Jeroboão é o primeiro rei, não pode votar, volta lá. Jeroboão é o primeiro rei de Israel, já num golpe de Estado. Judá fica com a capital Jerusalém, e Israel fica compondo as 10 tribos, e a capital depois vai ser oficializada como Samaria. Jeroboão é o primeiro rei, e Jeroboão passa o seu trono para Nadab. Nadab sofre um golpe de Estado por Baasa. Baasa passa o seu reinado para Elá. Elá sofre um golpe de Estado de Zinri, que sofre um golpe de Estado de Onri, e que passa seu trono para Acabe. E aí nós chegamos no nosso tempo de estudo dessa manhã. Acabe, o rei de Israel. Se você prestar bem atenção, é uma sucessão de golpes de Estado. É uma sucessão, para você ter uma ideia, Zinri, ele governou por 7 dias. Ele se levantou contra Elá, teve um golpe de Estado, matou Elá e a sua família, e 7 dias depois, Onri também era o comandante de outra parte do exército, ele se levanta contra Zinri, e ele mata Zinri, e ele assume o governo. Vocês vão ver que é uma sucessão de golpes de Estado. Israel vem vivendo agora
um momento muito difícil. Nós vamos ver daqui um pouquinho que essa questão não é só política, mas sobre o aspecto religioso também, Israel vai se distanciando e vai se distanciando do Senhor. Vamos lá? Mas vamos à nossa pergunta. Evelyn, tem aí? Tem resposta aí? Tem? Vamos lá. Quais as atitudes mais comuns de uma pessoa quando ela é contrariada em suas vontades? Ah, eu queria do meu jeito, e aí não fizeram do meu jeito. Quais são as atitudes? Vamos lá, Evelyn. A Elaine respondeu aqui, a pessoa fica irritada. Isso. Também temos a resposta da Sandra Rosa, geralmente fico chateada, às vezes brava, e algumas outras vezes muito brava. Muito brava. A pessoa fica irritada, a pessoa fica chateada, às vezes a pessoa fica muito brava. Nós estamos vivendo dias onde isso tem sido um pouco mais complexo. Essa semana eu estava vendo de um casal em que o marido ficou contrariado, o marido ficou chateado com a atitude da esposa, e ele simplesmente a matou. Isso é muito triste, nós estamos vivendo esses dias de desequilíbrio. Eu amo tanto que eu mato, porque se não faz a minha vontade, eu mato. É isso que nós estamos vivendo esses dias, queridos. As pessoas estão vivendo um desequilíbrio emocional absurdo, ao ponto de chegar a extremos, quando a minha vontade não é feita. Jezabel era uma pessoa que não aceitava a sua vontade não ser feita. E nós vamos seguindo agora. E são diversos fatores que atuam nas nossas questões emocionais. Pode ser temperamento, né? A pessoa é mais nervosa, a pessoa é mais calma, a pessoa é mais tranquila, a pessoa é mais agitada. Pode ser deficiência hormonal, desequilíbrio químico no corpo. Pode afetar o nosso temperamento, uma situação de estresse, uma situação de depressão, uma situação de crise. Tudo pode afetar o nosso temperamento, afetar a nossa vontade e pode afetar a nossa atitude também. Vamos lá? Evelyn? Temos aqui mais duas respostas, né? A Gabi falou que a primeira atitude normalmente é ficar nervosa. E o pastor Rafa também disse que outra atitude recorrente é o distanciamento. Distanciamento tem, normalmente, as nossas atitudes mais primitivas são essa, né? A gente se irrita, a gente emburra, e a mais comum é a gente se distancia. E é muito importante essa questão do distanciamento, essa questão da pessoa se fecha, se enclausura. E nós vamos ver isso no final da lição, aplicando-se isso ao nosso contexto de vida. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 16, 32 a 33, deixa muito claro esse contexto de Acabe. Como se fosse pouca coisa, Acabe ser uma pessoa como era, frágil, limitado, sem muita opinião, irritadinho, como se não fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Acabe foi mais longe. Então, ele tomou para si, por mulher, a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria, e Acabe fez também um poste a Deus Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que vieram antes dele. Então Acabe foi muito longe. E para a gente entender esse muito longe de Acabe, quando você vê lá a separação Roboão e Jeroboão, Jeroboão, quando separou o reinado, ele ficou preocupado com uma situação. Jeroboão ficou preocupado com a seguinte coisa: olha, o templo ficou em Jerusalém, o templo ficou lá com os judeus, lá com a tribo de Judá. Se esse pessoal começar a ir no templo para oferecer sacrifício,
esse povo vai voltar para o Senhor, esse povo vai voltar para o rei de Judá. Então, ele teve uma ideia lá no capítulo 12, no final do capítulo 12 de 1 Reis. Jeroboão teve uma ideia maligna. Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, distribuiu na terra, colocou eles estrategicamente na nação, e aí ele falou: agora, Israel, são esses os teus deuses. E Israel começou a adorar os 2 bezerros de ouro. E assim começou o declínio e começou a decadência. Então, quando você vê que Acabe vem, ele já vem nessa sequência de degeneração religiosa, de distanciamento do Senhor. Agora Acabe vai muito mais longe. Vamos lá? Muda para mim, por favor. Acabe e Jezabel, esse é o combo da maldade, é o combo do inferno. Idolatria, maldade, associada ao desequilíbrio emocional. Primeira questão, a religião pagã dos sidônios, dos fenícios, é instituída como religião oficial de Israel, mediante uma forma de culto depravada, inclusive com a possibilidade de sacrifício humano. Sim, quando as coisas não estavam bem, para agradar os deuses, não era incomum os pais oferecer os próprios filhos em sacrifício para conseguir as bênçãos do Deus Baal. Jeová, agora é substituído por Baal e por Astarote, ou Astarte, ou a deusa Azerá. Se levanta uma perseguição religiosa terrível na terra de Israel, onde você vai analisar a história de Elias e Reis. A partir do capítulo 17, ele trata de um paralelo, e Elias é o centro dessa história, é o profeta que atua de uma maneira muito firme contra aquele estado de calamidade religiosa que o povo de Israel estava vivendo. Mas, em algum momento ele afirma: só eu fiquei só, porque ser profeta em Israel, em nome do Senhor, era praticamente a sentença de morte. Em síntese, é uma nação corrompida em sua fé, submetida aos caprichos de uma mulher totalmente sem controle emocional. Consequência disso, queridos, antes de mais um pouquinho, muda um pouquinho aí, que eu quero só mostrar para vocês. A gente tem o privilégio do PowerPoint, né? Então esse é o Deus Baal. Ele era reconhecido como dono da terra. Ele controlava o tempo, era o Deus do clima, era o Deus que provia o aumento da colheita e do gado. E Astarte, Astarote ou Azerá, era a deusa da fertilidade, e é muito importante a gente situar isso no contexto do culto. Era adorada com danças sensuais e orgias sagradas. Era um culto extremamente depravado. Você vê que Israel vai entrar num profundo declínio. E Israel vai estar totalmente longe do Senhor. Isso começa a ser institucional. Essa era a religião da nação. Beleza? Resultado disso? Consequências disso? Um amplo distanciamento de Deus e da sua palavra. Isso fica muito claro quando Elias junta o povo e os coloca num desafio lá no Monte Carmelo e pergunta para o povo: escuta, nós vamos resolver essa situação. Se vocês querem servir a Baal, sirvam a Baal. Se vocês querem servir o Deus de Israel, sirvam o Deus de Israel. E aquelas pessoas ficaram em silêncio porque elas já não sabiam mais a quem servir. Importante notar que quando Elias se apresenta a Acabe e determina: olha, Acabe, não em nome do Deus a quem eu sirvo, não haverá chuva nos próximos tempos, enquanto eu não disser. Ele estava indo direto contra o Deus Baal e dizendo: olha, Acabe, o teu Deus, que é o dono do tempo, é o dono da terra, agora vai ser julgado pelo Senhor, Deus dos exércitos. E fechou o céu, e não houve chuva. Mas consequência disso também é a subversão da ordem social e política. Nós vamos ver que não havia nenhuma segurança jurídica, era feito as coisas conforme dava na cabeça do rei, e assim as coisas eram
cumpridas em Israel, não havia mais justiça naquela terra. E o enfraquecimento contínuo dessa nação, ela vem se distanciando de Deus, ela vem se expondo aos perigos, e Israel estava vivendo num momento muito difícil ali, porque de um lado ele tinha os sírios de olho nele, e do outro lado eles tinham o Império Assírio poderoso, o Império Assírio também de olho nele. E Acabe estava vivendo um momento muito difícil ali, porque ele não tinha o recurso de Deus para cuidar, e ele estava cercado por 2 poderosos inimigos. Acabe tem uma ideia muito brilhante para resolver esse problema. Muda lá, por favor. Acabe acha um jeito muito tranquilo para resolver a questão. Vou casar. Casamento de conveniência. Caso com a princesa dos Sidônios, e qualquer coisa, eu tenho socorro de um povo. Eu tenho socorro de uma nação. E os fenícios eram os navegadores da época, muito poderosos. Casou. Qual a diferença, queridos, entre um casamento com e sem a bênção do Senhor? E a palavra de Deus diz que nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Acabe casou, e casou muito mal. Então, quando você vai analisando a situação vinha numa decadência, e quando Acabe assume essa relação, quando Acabe institucionaliza Jezabel, rainha em Israel, essa situação perde-se totalmente. Qual a diferença entre um casamento abençoado por Deus e um casamento não abençoado por Deus? Como é que é um casamento? Muito obrigado. Casamento abençoado por Deus. Abra lá, por favor, em Salmo 28, de 1 a 4. Casamento abençoado por Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Tem crise? Tem crise? Tem crises. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Tem lutas? Tem lutas. Mas tem a certeza da vitória, tem um selo do Senhor. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, seus filhos serão um rebento de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O casamento abençoado por Deus. Se temos jovens nos assistindo, a minha oração é que vocês busquem muito a presença de Deus para casar. Na nossa mocidade Machado, quando a gente fomos muito trabalhado em relação a essa questão, era princípio. E muito mais do que princípio, e às vezes as pessoas antigas falavam assim, é importante você casar com alguém da igreja. Não, é importante você buscar alguém segundo o coração de Deus, com a aprovação do Senhor, com o aval do Senhor. Porque nas crises você tem para onde correr, porque nas crises você tem a quem buscar. O casamento segundo o coração de Deus, o casamento abençoado por Senhor, é o Salmo 128, de 1 a 4. Mas o casamento que não é abençoado pelo Senhor, quando o Senhor não está no controle, é um casamento no controle das paixões. É um casamento segundo a carne. E aí eu gostaria de ler para vocês um momento, como é que se resolve, um exemplo muito claro na Bíblia, como é que se resolve uma questão de conflito no lar, quando o Senhor não é o centro. Então Acabe tinha uma vinha vizinha do palácio. E Acabe achou por bem tentar comprar a vinha, anexar a vinha ao jardim do palácio. E essa vinha era de Nabote, e ele procurou Nabote e falou, Nabote, vamos fazer um negócio, você me vende a vinha, que está aqui do lado do meu palácio e tal, eu anexo ela aqui, e eu te vendo, te pago, e você compra em outro lugar.
A questão de herança para o povo de Israel era uma questão muito séria. E Nabote falou, eu não posso te vender. Eu não posso te vender a herança dos meus pais. E Acabe voltou para casa aborrecido. Lembra da pergunta? Lembra da nossa pergunta no começo lá? Quais são as atitudes mais comuns de uma pessoa quando é contrariada em sua vontade? Vamos lá, Eva. Temos mais alguns comentários aqui. A irmã Zeneide diz que algumas procuram fazer justiça. Com as próprias mãos. Exatamente. A Marlene também diz, outros se sentem vítimas, menosprezados por não ter as suas vontades atendidas. Isso, e Nabote ficou nessa situação. Eu estou me sentindo vítima. Temos também o comentário da irmã Marli. Ela diz, muitas vezes a pessoa contrariada quer se vingar, como no caso da rainha Jezabel, quando não faziam a vontade dela. Olha a Marli antecipando a aula aí. A gente também tem aqui o comentário do Enéas Júnior, o Juninho. Ele diz aqui sobre o casamento. Casamento abençoado quando busca Deus. O casamento sem bênção não está com Deus. Temos também mais um comentário aqui da Júlia. Gostando de acompanhar por aqui. Que bom, Júlia, ficamos felizes. Amém. Irmã Ana, minha mãe, beijo, mãe. Sentimento de vingança. Sentimento de vingança. Exatamente. É todo o contexto que a gente vai vivendo, né? É ira, é vingança, é justiça com as próprias mãos. E o que o Juninho falou, né? Um casamento sem Deus. Quando Deus não está no controle, queridos, vai acontecer o que a gente lê agora, que a Marli deu uma antecipada para nós. Ó, então Acabe voltou para casa aborrecido, indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado quando disse, eu não lhe darei a herança dos meus pais. Ele se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer, emburrou. Ele ficou emburradinho. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou, o que é isso que você tem? Por que você está assim, aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu, é porque eu falei com Nabote, o jezreelita, ele lhe disse, dá-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, eu darei outra em troca. Ele, porém, disse, não te darei a minha vinha. Muda lá? Então Jezabel teve uma ideia brilhante. Lembra de Jezabel, aquela menina, totalmente sem controle emocional, aquela menina que nunca aceitava ser contrariada? Então Jezabel, sua esposa, lhe disse, você está governando Israel ou não? Que rei é você? Levanta, venha comer, alegra o seu coração, porque eu te darei a vinha de Nabote o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E as cartas ela escreveu o seguinte, anuncie um dia de jejum, tragam Nabote na frente do povo, ponham sentado na frente dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo, você blasfemou contra Deus e contra o rei, e depois levem-no para fora da cidade a apedrejo de maneira que morre. Solução. Né? Solução. Não está do meu jeito? Eu mato. Simples assim. Não está do teu jeito, eu... Vamos resolver essa questão. E isso aconteceu, queridos. Nós estamos vivendo uma nação de decadência, num declínio total, um distanciamento de Deus absurdo. E foi feito isso. Concluiu-se essa trama toda, Nabote foi colocado diante de 2 testemunhas vis, testemunharam contra ele a maldade. Nabote foi apedrejado e Jezabel chegou para cá e falou, agora pode tomar posse da vinha, resolvi teu problema. Está resolvido o teu problema. Casamento sem a direção de Deus, queridos. Isso não vai, volta um pouquinho, isso não vai acabar bem. Porque um pouquinho mais lá na frente, Elias vai cobrar essa situação de Jezabel diante do rei. Ele fala, lá no campo, onde Nabote foi morto, lá na vinha que foi saqueada e roubada, vai ser deixado
o corpo do teu familiar, do teu filho. E essa maldade não passou impune aos olhos do Senhor. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, um casal, uns jovens namorados, eles romperam o relacionamento, terminou o namoro, né? A gente, normalmente na minha época de adolescente, né, terminava o namoro, a gente ia para casa chorar e ouvir música do Roberto Carlos, né? Chorava. Então, os mais espirituais iam ouvir o grupo Elo, o grupo Logos, né? Novo Alvorecer, e chorávamos, e colocava a situação diante do Senhor, e bola para frente, vida que segue, Senhor. Ela não me quer, arruma outra para mim, vamos que vamos. Hoje as pessoas, esse jovem pegou a caminhonete dele, o carro dele, foi, enfiou no portão da casa da namorada, arrebentou com tudo. Desequilíbrio emocional. E muito cuidado, querido. Muito cuidado na hora de você escolher com quem você vai compartilhar o lado da cama, tá bom? Deus abençoe os nossos casais. Outro dia eu estava vendo o culto, a Marli estava fazendo aniversário de casamento, 30 e poucos anos, né? Eu falei, ô Senhor, que coisa abençoada e bendita. Glória ao teu nome, Pai. Estamos vivendo dias tão difíceis, mas quanta vitória, né? Tá já 3 meses de confinamento, né? Ainda não dei nenhuma briga com a Andréia, estamos vivendo bem, tranquilos, abençoados, um lar abençoado, feliz, né? Tudo em paz, né? Tem colega de trabalho que já começou a encaminhar o divórcio. 3 meses, Senhor tem misericórdia, mas é difícil, é difícil. Então, casamento é uma questão muito importante, querido, na vida do povo de Deus, e é muito importante que estejamos, meus jovens, levando isso muito a sério, tá? Pais, orem pelos vossos jovens. Avós, orem pelos vossos jovens, tá bom? Zeneide, Marlene, ora pela Bel. Pai, abençoa aquele que vai ser o esposo da Bel. O Bruno, começa a já orar, Helena, Senhor, abençoa Helena. Está o Zaio lá em casa, lá você abençoa Helena, abençoa o Zaio. E assim a gente vai orando, olha eu fazendo o miai aqui já, né? Então, vamos lá. Vamos Deus abençoando nossos queridos, em nome de Jesus. Vamos lá? O Senhor nunca abandona a sua aliança, queridos. E isso é maravilhoso. Olharmos o Senhor, como Ele trata as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. O Senhor nunca se distancia das suas alianças. E Elias é o sucesso do improvável. Quando você vai analisar a história de Acabe, você começa a analisar a história de Acabe sobre a trajetória do profeta Elias, você vai vendo que as situações em que Deus vai ao encontro do povo para resgate dessa aliança, são situações envolvidas por circunstâncias totalmente do improvável. Então, quando você chega em 1 Reis 18:39, que diz o seguinte: quando o povo viu isso, viu o quê? Viu que o Senhor fez chover fogo do céu, queimou aquele sacrifício, lambeu a água, os 12 cântaros de água que tinham sido jogados sobre o altar, sobre o holocausto. Quando o povo viu esse milagre sobrenatural de Deus, o povo então se prostrou com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas toda essa trajetória está envolvida com muitas questões do improvável. Elias prediz uma grande seca, queridos, no território do inimigo. Baal era o deus do tempo. Elias estava tecnicamente sozinho, porque o Senhor, apesar de ter conservado 7.000 lá que não se dobrou diante de Baal e que não beijou, mas esse povo estava escondido, porque eles estavam sendo perseguidos. O próprio servo do rei, ele conserva 100 escondidos e são alimentados a pão e água. Então Elias se levanta sozinho contra uma nação e contra um Deus de uma nação e diz para eles: não vai chover até que eu determine a chuva. E não choveu. E aí a gente continua a trajetória, porque quando Elias faz isso, Deus fala para Elias: Elias, vai para uma fonte vizinha ali do Rio Jordão, de uma nascente vizinha do Rio Jordão, e fica lá,
porque você vai beber da água da fonte e corvos vão te alimentar. Corvo? Corvo era um pássaro que não serve de desgraça, né? Um dos corvos começava a passar por aí, você sabia que alguma coisa ia acontecer de errado. E Elias é alimentado com carne e pão por corvos de manhã e de tarde. A fonte secou. Não estava chovendo sobre a terra, a fonte secou. Deus chega para Elias e fala: agora você vai lá para a nação vizinha de Israel, para um povo pagão, e você vai encontrar uma viúva e ela vai te sustentar. Elias vai para aquele lugar, encontra uma viúva na porta da cidade. Ela tinha ido recolher lenha, e Elias se apresenta para aquela mulher e fala para ela: olha, eu te peço que você traga uma vasilha para eu beber água, e vá lá na tua casa e traga alguma coisa para mim comer, para eu comer. E aquela viúva fala: meu servo, ó meu senhor, tão certo como vive o Senhor, eu tenho aqui 2 gravetos, eu vou para minha casa assar um pão com restinho do que eu tenho na minha vasilha, com um restinho do azeite que tem na botija, e depois eu vou morrer. Então Elias vai ser sustentado por uma mulher que só tinha a comida da tarde e não tinha mais nada. Elias coloca um desafio para aquela senhora de uma maneira muito linda, né? Ele fala: vai lá, faz um pão, mas traz para mim primeiro, traz por favor, e o Senhor não vai deixar faltar farinha na tua vasilha, e não vai deixar faltar azeite na tua botija. E assim foi. Quando tudo estava indo bem, estava tudo, ele estava sendo sustentado, e realmente a farinha não acabava, o azeite não acabava, o filho daquela mulher morre. Adoece, fica doente, vai e morre. E aí Elias outra vez faz o improvável, ressuscita aquela criança. Depois disso, Elias se apresenta para Acabe e fala para ele: olha, Acabe, nós precisamos resolver essa situação. Junta esse pessoal lá no Monte Carmelo, nós vamos resolver essa situação. Quem é o Deus verdadeiro de Israel? E quando ele ajunta os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, que são os profetas da deusa Astarote, e coloca esse desafio para ela, é um desafio do improvável. 2 novilhos são escolhidos, e eles colocam isso sobre o altar, e é lançado o desafio: o Deus que queimar a oferta, esse vai ser reconhecido como Deus de Israel. E ele dá a precedência àqueles profetas, eles fazem todo o ritual que tinha que ser feito, não dá nada certo, a oferta fica lá e nada resolve, e Elias reconstrói o altar do Senhor, coloca a oferta, o holocausto lá, pede para aquelas pessoas jogarem 12 cântaros de água, de modo que aquilo ficou totalmente encharcado, e faz uma oração: Senhor Deus, eu quero que tu te mostres para esse povo agora em nome de Deus. Eu quero que tu te reveles, e revele o teu poder. Alguma coisa nesse sentido, Senhor, quando desceu o fogo do céu e queimou aquele holocausto, lambeu aquela água, e foi um sucesso total. Pegaram os profetas, levaram lá para o val de um lugar, cortaram a cabeça de todo mundo, e foi um sucesso. E Elias agora fala para Acabe: Acabe, vai comer, que agora nós temos que resolver uma outra situação, tem que chover. E ele sobe no monte, e outra coisa improvável, aquele homem mete a cabeça entre os joelhos e pede para o moço dele olhar para a banda do mar, porque vai chover, e ele clama ao Senhor, e o jovem volta e fala: olha, não tem nada. Ele vai lá de novo, olha se tem nuvem, e aquele jovem por 7 vezes vai, e Elias ali naquele clamor ao Senhor, até que aquele jovem volta e fala: olha, Elias, tem uma nuvem subindo do mar, do tamanho da palma da mão de um homem. E aí ele fala: desce, avisa para Acabe andar depressa, porque senão ele vai pegar uma chuva, e uma chuva muito grande.
Elias, queridos, é o sucesso do improvável. Porque Deus faz o improvável para resgatar as nossas alianças com Ele. Deus faz o que precisa ser feito, e muito além, para que as pessoas voltem para caminhar com Ele. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu gostaria de analisar essa questão que a gente conversou nessa manhã de uma maneira muito prática. Há pessoas que abandonam o caminho de Deus, queridos, por as mais variadas razões emocionais. Quanta história na vida da nossa igreja a gente tem de pessoas que ficaram irritadas, ficaram tristes, porque o louvor não era do jeito que ela queria, ou porque o pastor não cumprimentou do jeito que ela esperava, ou porque o conselho não visitou do jeito que tinha que visitar. Quantas pessoas abandonam o caminho com Deus? Porque foram contrariadas. Há aqueles que mudam de igreja, amém, Deus abençoe, sustente, que bom que você continua com o Senhor. Mas há pessoas que abandonaram o Senhor. Eu não sei como é que vai ser no juízo final, que justificativo que você vai dar, mas... eu abandonei o Senhor porque o Bruno tocou um hino diferente do que eu gostaria de ouvir aquela noite. Eu fiquei chateado com ele, fui falar com ele, ele não me deu muita bola. Você vai para o inferno por causa do Bruno? É ruim, né? Coração, né, Bruno? Coração, né? Não, é difícil. Então, queridos, as pessoas abandonam o caminho do Senhor pelas mais variadas razões emocionais, mas Jesus veio colocar a ordem nesse mundo interior. E que o Senhor possa colocar a ordem no teu mundo interior. Vamos concluir? Salmo 144, versículo 3 e 4. Pode falar, Evelyn? Só antes da gente concluir, né, a gente tem aqui mais alguns comentários. Então, a irmã Marli, quando a gente falou dos 39 anos de casado, ela corrigiu a gente aqui, que são 41 já. 41? Quero Amém. chegar lá também, né? Opa. Um exemplo pra gente. A gente tem também aqui o comentário do Bruno. Quando você falou do casamento das crianças e tudo mais, ele disse que está tranquilo para você porque o Gustavo e o Lucas são maior de idade. Mas teve muita oração, meu filho. Ele disse também que vai deixar o Samuca e a Helena lá na sua casa para você relembrar como é ter criança em casa. Oh, Jesus. A irmã Edna Rangel também diz que só o Senhor é Deus. Amém. Aleluia, amém. O irmão Geraldo manda um bom dia aqui para a gente. O irmão Geraldo é a dona Nina, e ele também diz, irmão Edson, Deus os abençoe com a sua família. Amém, aleluia. Temos aqui também o comentário da Kátia Carmona. Deus é surpreendente. Uma vida com a proteção de Deus é sucesso garantido. Por mais lutas e dificuldades que passamos, Deus tem que estar no controle. Amém. 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 Essencial, né? Aleluia. Irmã Ana Pastena também diz, Deus abençoe por essa lição tão maravilhosa e que o irmão Edson continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor. Amém. 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 Deus abençoe. Vamos concluir? Senão o pastor puxa minha orelha aqui. Salmo 141, versículo 3 e 4. Vamos orar? Senhor, põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita, Deus, que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Seja essa a nossa oração, nessa manhã, nesse dia abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, você que participou, você que teve esse tempo conosco, Deus abençoe o teu coração. Depois o pessoal brincou comigo, né? Você pode dar like lá, ativar o sininho, tá bom? Deus abençoe o teu coração, brincadeira, mas que Deus esteja abençoando a tua vida, te dando um dia de vitória, uma semana abençoada e te ajudando a cuidar do teu equilíbrio emocional. Jesus veio para trazer ordem ao caos dos nossos corações. Quantas vezes diante das crises? Deus abençoe o teu coração. Pai, obrigado por esse tempo abençoado, pelos irmãos que participaram, por aqueles que estão aqui
parte técnica. Muito obrigado por essa manhã festiva, alegre, Senhor. Muito obrigado pela tua bênção sobre nós. E que a tua graça, Senhor, continue com o teu povo nessa celebração que teremos logo mais. Em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor, seja uma constante nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos pela bênção desse tempo contigo, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém?